Se quiser virar para Elisa aqui, fazer um colóquio, vocês podem. Verba volant scripta manente. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Mas as palavras ficam e as imagens também. Estamos aqui no Quartier Latin, ou em tradução livre, o bairro latino de Paris. E o que tem a ver a América Latina com tudo isso? Não tem nada a ver, pessoal. O que tem a ver com o Quartier Latin é a tradicionalíssima Universidade Sorbonne. Estamos aqui na frente da sua sede inicial, da sua sede principal, que nasceu lá no século XIII e que ainda hoje atrai muitos estudantes de todo o mundo. Mas o que tem a ver o latim com tudo isso? Pessoal, vocês sabem que as instituições de ensino do passado, as aulas nesses locais eram ministradas em latim. Então, os professores, universitários, os estudantes falavam muito habitualmente o latim, principalmente aqui na rua, nas praças, e os parisienses sabiam disso. Então, quando se falava no bairro latino, se referia justamente a esse espaço da cidade. Estamos num local bem central, ainda hoje muito elegante, que traz muito desse conceito de Paris que nós temos no nosso imaginário, mas que também é muito vivaz, porque os estudantes estão sempre indo e vindo por aqui. Nós encontramos várias livrarias charmosas, cafés, restaurantes, uma jardinagem muito bonita, praças como essa aqui que são bem agradáveis. Pessoal, podemos dizer que esse é o coração do Quartier Latin. Então, para se sentir um estudante universitário, um professor, claro que não, nenhum dos dois, né? Mas somos aqui admiradores aqui de toda a cultura que envolve esse local. E vamos experimentar alguns pratos bem típicos franceses, como a sopa de cebolas, que é super tradicional, que vocês já viram em outros vídeos aqui, um quiche Lorraine e uma intermediação aqui entre uma experiência francesa e bolonhesa, já que estamos falando de universidade, que eles ofereceram aqui como prato do dia, uma lasanha de salmão. Então vai ser uma lasanha meio franco-italiana. Há um menu normalmente com vários pratos, né, como vocês estão vendo aqui, mas também tem o menu do dia. Então eles oferecem o prato do dia aqui, o que tem, o que o chefe oferece. Há os combinados de primeiro e segundo prato, sobremesa. Tem alguns locais que oferecem assim ali no meio do bairro, do Quartier Latin, que tem alguns restaurantes que tem esse esquema de menu. Tem, aliás, restaurantes de todos os tipos, restaurantes italianos, franceses, grego, árabe, sei lá, tem de tudo ali, bem turístico, né? Aqui nessa área já não é tanto, então a gente deu uma escapadinha também para comer aqui onde os franceses comem também, o pessoal da universidade. Mais um vinho francês aqui, um Bruine. Não é muito forte, não é aquele vinho hiper com um tanino mais acentuado, exatamente para combinar com a nossa proposta. Foi o próprio garçom que recomendou. Eu já ia num Bordeaux, ele falou, Bordeaux é um pouco forte aqui, né, para o que vocês estão pedindo. Então, nós somos aí na recomendação dele. É um vinho bem agradável. Clássico é clássico, né, pessoal? Olha aqui, gratinadíssimo. Isso aqui já é a minha segunda e a terceira da Elisa. Quentíssima. Eu comeria tudo isso aqui. A cebola não tem a acidez, eles tiram toda a acidez da cebola. E o gratinadinho com queijo é sensacional. Então, esse aqui é uma baguete de la tradition. Você repara que ela tem mais qualidade do que a baguete comum. Para dar aquela chunchadinha clássica. Pode pegar com queijinho também assim. Você precisa uma faquinha aqui para fazer. Vamos de clássico então. Vamos de quiche Lorraine. Antes, mais uma bicadinha. Ó. Espetacular. Extremamente suave. Ele parece até pesado, porque ele tem uma camada alta aqui, mas ele é super suave. Super suave. Realmente eu gostei, pessoal, mas o chefe estava atento aqui, olhando a minha reação. É o quiche de verdade, né, pessoal? O quiche francês. Nossa, mas a lasanha tá muito bonita, olha só. Ó.
Interessante essa releitura que eles fizeram da lasanha, porque normalmente a lasanha tradicional, bolonhesa, a massa é verde, porque a massa vai espinafre. E aqui não, eles fizeram a massa branca, que é a que a gente mais conhece, né, no mundo inteiro, e o espinafre foi para o recheio. Desculpe os bolonheses, mas eu sempre gosto das releituras da lasanha. A tradicional mesmo, ok, mas prefiro as releituras. Olha, Vamos ver. você pode criar um problema aí com os nossos inscritos bolonheses. Eu me considero bolonhês também. Muito quente. Dá pra ver daqui, ó. Como é a massa? Porque o bolonhês privilegia muito a massa. Eu sinto que ela é mais molhadinha do que em relação à lasanha bolonhesa. Ela é bem suave. Acredito que não sejam tantas camadas aqui de massa, porque quando você faz a lasanha bolonhesa, você tem um número exato de camadas. É uma lasanha quiche. É uma lasanha francesa, mas ela é realmente muito boa, ela é bem suave, como tantos pratos aqui na França, né? Eu vejo que eles carregam essa suavidade e ela é delicada, deliciosa. O bairro também conta com uma artéria principal, que é o Boulevard Saint-Michel. Aqui é onde se concentram vários comércios importantes da cidade e liga praticamente o Rio Sena até os Jardins de Luxemburgo. É interessante esse espaço porque ele foi idealizado pelo Haussmann lá no final dos anos 1800 e ele tem realmente essa cara de Paris, os edifícios com essa fachada bem tradicional, grandes portais, detalhes em Art Nouveau, um calçamento bem largo, né? São calçadas largas e arborizadas, então é muito gostoso passear por aqui, as pessoas realmente vão e vêm, mas eu dou uma dica para que vocês também saiam dessa artéria principal e adentrem ao bairro, porque aí você encontra realmente as preciosidades, como nós mostramos para vocês. Aqui nós estamos no quinto arrondissement, ou seja, no quinto bairro aqui de Paris. E é muito legal esses mapas indicativos aqui. Ele nos dá um panorama de em quantos minutos nós podemos alcançar determinados locais. Então, nesse raio aqui são 5 minutos para qualquer lado que nós vamos. E o mapa é sempre bonito visualmente, não é aquele mapa largado assim. Vocês que vêm para a França, que vêm para Paris, vocês têm que ter lido ao menos um livro, ao menos alguma coisa de um dos grandes escritores franceses, como Voltaire, Alexandre Dumas, Rousseau. Por que eu estou falando desses caras? Porque os restos mortais deles se encontram justamente ali no Panteão. O Haussmann foi idealizador desse belíssimo urbanismo francês, que é ainda um espelho para tantas cidades pequenas ou metrópoles também, mundo afora, porque ele desenvolveu uma cidade bela, percorrível, tem um cuidado, né, na sua arquitetura. Tudo foi bem pensado, nas cores, nos acabamentos, no respeito aos movimentos artísticos e tal. Então as pessoas se encantam de caminhar aqui exatamente pelo urbanismo, é o que nós falamos em várias cidades. Então isso aqui é renovado com o tempo, algumas ideias, como a aplicação, né, das ciclovias, onde antes o espaço era para as carruagens, hoje a gente tem que dividir com o transporte público, com o transporte sustentável também, que a cidade fica muito mais interessante. Então é o que se vê aqui, é uma cidade que é imperfeita também, ela consegue ser imperfeita, lógico, nenhuma cidade é perfeita, mas o que o Haussmann fez beira a perfeição. Então, se tem alguma coisa errada aí, não é culpa dele. O trânsito aqui é bastante intenso. Eu acredito que, como eu disse em outro vídeo, dava até para ser menor esse trânsito se as pessoas usassem talvez mais o transporte público, como os ônibus, que estão sempre meio vazios, diferente do metrô. Mas como eu não moro aqui, eu não sei quais são os problemas reais das pessoas. O fato é que dá para melhorar. De qualquer modo, é um trânsito mais gentil do que tantas cidades pequenas ou não pela Europa. Os ciclistas, eu acho que eles trafegam aqui com tranquilidade, são muitas ciclovias e ciclofaixas. O trânsito, apesar de intenso em muitas áreas da cidade, ele vai bem.
ladinho do Panteão de Paris está a Saint-Étienne-du-Mont, ou Santo Estevão sobre o monte. Aqui nós estamos em uma das colinas de Paris, ela não é tão alta assim, tem só um pequeno desnível, chegamos caminhando por aqui, sempre no Quartier Latin. E essa é uma das joias do bairro, porque é uma igreja que guarda inúmeras preciosidades, ela é muito querida por todos os cidadãos, principalmente porque aqui se encontram os restos mortais da padroeira de Paris e co-padroeira da França. É um local que merece a visita, principalmente porque ele não é tão cheio assim como tantos outros monumentos de Paris e é um local de entrada gratuita. Nós ficamos um bom tempo aqui dentro da igreja, admirando todos os detalhes, conhecendo ainda mais da história local. E uma área que me surpreendeu bastante foi logo ali atrás do altar, não tinha ninguém e nós podemos admirar um ciclo de vitrais fenomenal. Tem ares góticos, mas ela foi construída nos anos 1400, então já é um gótico tardio. Porém, aqui já tinha uma edificação desde os anos 500, que foi feito aqui por ordem do rei Clovis. Aqui também já havia tumbas, ou seja, ele fez aqui também para que fosse uma espécie de cemitério. Lembrando que o cemitério era algo concedido apenas aos nobres. Então aqui tem muitas tumbas na parte da cripta, mas nós não temos acesso. Em cima dessa cripta, em cima dessa edificação primária, foi feita toda essa igreja magnífica, onde nós podemos visitar com bastante tranquilidade. Para quem aprecia, sempre tem concerto de órgão aqui, aliás, um dos mais valorizados da cidade. Ficamos muito satisfeitos, foi um dos pontos altos da nossa viagem, visitar aqui essa igreja. E aqui atrás do altar a gente chega no antigo claustro da igreja. Ele foi edificado nos anos 1600 e a preciosidade desse espaço é essa sequência de vitrais que foi elaborada justamente para que as pessoas os vissem bem de perto. É impressionante a vivacidade das cores, dos elementos, todos os detalhes aqui ainda presentes. Eles narram vários episódios eucarísticos, vários episódios bíblicos e legal também que tem bastante explicação em português e em outras línguas. Então é um espaço bem interessante, tem a incidência, obviamente, da luz natural, o que traz um efeito interessantíssimo. Todos esses vitrais são originais, eles foram restaurados e muito bem restaurados, e aqui nós temos também um retrato da época. Então, visitando várias igrejas aqui por Paris, nós vemos toda a linha do tempo dessa arte dos vitrais, o que é interessante também a gente se atentar, porque houve modificações, assim como todas as outras artes. Os vitrais também
tem essas modulações artísticas. Mas aqui em especial eu achei realmente tocante a gente chegar tão perto, ver todos os detalhes. Eles estão lindíssimos. Que tem os museus, tem tudo isso, tem a vida de rua e tal, mas tem as artes aqui que nós podemos encontrar gratuitamente. Como a Elisa disse, contam a história também da cidade, contam a história da arte também. Aqui estamos falando do século XVII, a gente, como a Elisa disse, podemos chegar aqui bem próximos dos vitrais. Até estávamos comentando, eu não lembro de ter chegado tão próximo assim de algum vitral, seguramente francês não. Aqui, lógico que tem uma proteçãozinha aqui, tá vendo? Tem um vidro, ainda bem, né? Senão as pessoas tocam mesmo ali. É uma arte do século XVII, né? Mas que recorre também ao início ali, aos primórdios da arquitetura gótica. Lembrando que nem todas as pessoas eram alfabetizadas e todas essas informações visuais eram importantíssimas para a difusão da fé católica. E a igreja encomendou tantas obras ao longo do tempo, o que patrocinou tantos artistas e situações magníficas que, como nós podemos encontrar aqui, o exemplo máximo disso, a Capela Sistina. Temos aqui todos os detalhes possíveis que nós vemos graças à incidência da luz. Então, isso, lógico que tem uma situação religiosa aqui, né, nessa questão da luz, né, proporcionar essa visão que, imaginem pessoal, estamos falando aqui de séculos e séculos. Isso aqui era assim uma mágica para as pessoas que viam a pintura quase viva, né? Sensacional. Isso aqui era um claustro, então aqui era de uso exclusivo aos religiosos. Um local magnífico aos portes da Notre Dame. Posso falar sim, lógico que é menor, mas como grandiosidade e importância artística temos aqui um pouco de tudo sem ninguém. Isso que é o legal. Sair ali dos meios mais turísticos e ver um local que é uma atração também. Venham aqui que vocês não vão se arrepender. Evidentemente que eu não planejava passear nos Jardins de Luxemburgo com uma chuva dessa. Mas também devo dizer que eu não esperava que mesmo com a chuva esse local fosse tão maravilhoso. Mas tem um lado italiano nisso, mais precisamente um lado toscano, porque a Maria Caterina de Medici, que se juntou à corte aqui, ela quis um jardim como o Jardim de Boboli, maravilhoso, lá em Firenze, na Toscana. Então, a pedido dela foi feito. Fez uma mescla com o Renascimento italiano, com as artes francesas, então não é nada mal, né? Criou-se aqui um espetáculo. Jardim de Boboli é belíssimo, recomendo que vocês visitem, mas lá tem que pagar e não é barato. Aqui, totalmente gratuito. Se quiser virar para Elisa aqui, fazer um colóquio, vocês podem. Eu iria gravar todos os vídeos do Dois Cafés na Europa aqui, se eu morasse, logicamente, em Paris. Pessoal, se inscrevam lá, Dois Cafés na Europa, nosso segundo canal. Temos um outro canal aqui, onde temos muitos bate-papos, discussões e tal. Dois Cafés na Europa em Paris, o nome você diz? Não, seria Dois Cafés na Europa, porque o canal é global, Elis. Agora, se tivéssemos uma versão Andiamo aqui na cidade de Paris, ou então na França, seria o Ale Ale Europa. Ótimos cafés ali em cima. Tem uma das mais tradicionais lojinhas aí de macarrão. Vamos seguindo aqui para vocês verem esse prédio que hoje é utilizado pelo Senado francês. Nada mal, tem que trabalhar direitinho aqui, porque o local merece, né? Mais uma alameda. O parque tem dimensões estratosféricas. Vocês estão vendo as imagens aqui aéreas. E aqui é uma marca também do Renascimento italiano. Paris é uma cidade incrível, mas a Maria Caterina de Medici sentia muitas saudades lá de Firenze.
Então, ela quis construir esse local, esses jardins, e aqui é um dos símbolos máximos de tudo isso. Essa fonte, né, que hoje homenageia a própria Maria Caterina, ela foi feita por um fiorentino, ou seja, por um cidadão lá de Florença, de Firenze. Eles fizeram aqui um estilo de fonte que era muito comum na época, parece uma gruta ali, uma coisa meio natural, que vai tendo essa queda d'água com todas essas esculturas incríveis. Se segue aqui também todas as cadeiras para você admirar, para você curtir, para você tirar do lugar também, fazer o seu grupinho aqui e curtir esse espaço fenomenal. O que vivemos nesse momento é um drama. É um drama. É para ser dramático, e o dramático também é belo. A queda da água dá um movimento aqui para toda essa peça, cíclico, algo que se renova o tempo todo. Como isso aqui foi bem feito e como ele está bem conservado também. Os jardins aqui já são estupendos, são lindos, mesmo num dia como esse. Mas essa fonte realmente traz bastante plasticidade, eu diria. Então toda essa textura que as próprias colunas e essa estrutura da fonte tem, contrasta com esse espelho d'água, que é lindíssimo. Tem 2 quedas aqui, 3 ou até mais quedas de água que trazem também um movimento, um barulhinho super gostoso. Então eu acredito que num dia de sol, todas essas cadeiras aqui são disputadíssimas, porque aqui é realmente um oásis no meio de Paris. Agora no final de tarde, começo de noite, demos um pulo aqui no 19º arrondissement. Como aqui era o subúrbio de Paris, né, antigamente, se localizavam também locais como o matadouro municipal, justamente porque era mais afastado. Eles construíram um mercado de gado. Só que, ó, exatamente aqui, nos anos 1800, aquelas estruturas em ferro, bem típicas aqui da cidade. A cidade foi englobando esse espaço e houve a necessidade desse matadouro cair fora daqui. E esse local ficou em completo desuso, nem para lá nem para cá, uma área difícil aqui, inclusive, da cidade de Paris. Nos anos 1980, o presidente François Mitterrand, que fez um monte de coisas aqui pela cidade, hoje a biblioteca, uma das bibliotecas, leva o nome do presidente, a estação também de trem, de metrô, ele elaborou um enorme plano de requalificação aqui para essa área. Então, hoje, esse local que era o comércio aí de gado é uma área de eventos, foi totalmente reestruturado. Esse prédio aqui, bem ao meu lado, é o Conservatório Nacional Superior de Música e de Dança. Isso tudo foi totalmente requalificado. Tem outros edifícios aqui, áreas dedicadas à ciência também, inclusive um dos maiores polos científicos aqui de Paris. Temos o Café de la Musique, um bar, restaurante, e ali vocês estão vendo aquela parte mais prateada, é a Philharmonie de Paris. Ela foi inaugurada no ano de 2015 e ela é um marco aqui na cidade no sentido de arquitetura e espaço dedicado à música. Então aqui é a sede da Filarmônica de Paris, uma das melhores acústicas da Europa. É uma sala novíssima, né? Se a gente considerar uma sala de concertos, foi inaugurada há cerca de 10 anos e ela vem sendo muito bem utilizada não só pela orquestra, como convidados especiais, como Caetano Veloso, que já se apresentou aqui. Olha só que magnífico.
E nós vamos conferir como que é essa sala. Mais uma vez na direção do Daniel Harding, que vocês viram outro dia num vídeo lá de Roma, que nós assistimos um concerto no Parco della Musica. Ele é o diretor principal, aí, o maestro principal da orquestra Santa Cecília lá de Roma. Ele acumula funções porque ele também é responsável aqui pela orquestra de Paris, além de ser piloto de avião da Air France. Além de todo esse polo cultural, musical e de tantos contrastes interessantes, que não esquece a sua história, né, a sua origem, aqui ainda conta com uma área verde de aproximadamente 55 hectares, que toda a população pode usufruir muito bem. Aqui também passa um canal, o canal Saint-Denis, aqui tem outro que divide o parque. E lá para frente, a cidade das ciências e da indústria. Você chega aqui via transporte público tranquilamente, cinemas e tal. Local fantástico que fizeram aqui em Paris. Eu acho que muitos turistas nem consideram aqui porque não está naquela linha clássica. Olha, impressionante. Inclusive tem alguns hotéis aqui e eu digo para vocês que não é longe ali, da área mais central ali de Paris. Dá para se hospedar aqui tranquilamente, que o metrô passa aqui em cerca de 10 minutos você chega ali. 10, 15 minutos você chega naquela área mais central de Paris. Tem áreas aqui para as crianças, como vocês estão vendo, atividades de circo, atividades lúdicas, musicais, tudo gratuito, né, provavelmente. Não é mal aqui a qualidade de vida para as crianças em Paris. E ali, Elisa, virando, tem uma placa onde indica aqui tantas coisas que tem aqui. Tem que ter placa aqui mesmo para a gente se localizar. Vocês imaginavam um lugar assim, aqui em Paris? O parque com muitas áreas verdes. Lembrando aqui que enquanto estamos filmando esse vídeo, estamos no outono. Mesmo assim, a gente percebe aqui a quantidade de verde nesse local. Ele pode levar o nome de parque realmente. O Napoleão, visionário que era, não deixou aqui a área desabastecida. Então, lá no início dos anos 1800, ele decidiu criar essa fonte, que é ornamental, né? Que vocês estão vendo toda a beleza aqui, mas ela tinha a função de levar água aqui exatamente para essa área. As pessoas poderiam se abastecer de água através dessa fonte, como era muito comum até na época. Muitas fontes que hoje nós admiramos, tiramos fotos e tal, eram fontes para a população usar, né? Não era só para embelezar a cidade. Mas se dava para embelezar também, eles faziam bem feito, como está aí até os dias de hoje. A fonte também tem uma temática porque lembra a campanha napoleônica no Egito. Aqui é o Museu da Música e dos Instrumentos Musicais. Eles têm uma coleção permanente aqui, mas eles realizam também outros eventos e outras mostras. E aqui o corredor principal da Philharmonie, que é onde nós vamos agora, na grande sala Pierre Boulez, que foi um compositor, foi um maestro francês e a ele é dedicado a grande sala. Realmente surpreende. Aqui nós estamos no patamar intermediário de todo esse complexo e o piso segue com os mesmos elementos da fachada. Eu vejo vários pássaros aqui, mas eu acho que a criatividade é livre. E aqui nós estamos na altura das copas das árvores. Veja que recorte lindíssimo que a gente tem aqui desse panorama. É mesmo, parece uma grande queda aqui, mas temos essas escadarias lindas que dão um efeito interessante. Eram 3 compositores, o Mussorgsky, que é russo, Jean Sibelius, que é finlandês, e o Richard Wagner, que é alemão. Primeira e terceira peça do final do século XIX e a peça do Jean Sibelius, de 1926. Todos compositores muito bem apreciados, eu gosto bastante. Jean Sibelius tem sinfonias belíssimas. Hoje é realmente uma peça dramática, intensa. A primeira colorida, tons folclóricos russos, e a terceira a monumentalidade de Richard Wagner.
Aqui nós estamos nos preparando, né, para o concerto, tomando um cafezinho, vendo o programa também, que é sempre legal discutir. Tá todo mundo em confraternização aqui para música. O local bastante organizado também, então nós deixamos as nossas coisas na chapelaria facilmente, são várias, né, então não tem fila, não tem nada. E agora vamos mostrar para vocês a sala de concertos em si. Belíssimo concerto, olha, foi um fechamento incrível que nós tivemos aqui. Começamos o nosso dia lá atrás, na chuva, agora até parou de chover. Olha quanta coisa legal que nós fizemos nesse único dia. Aqui na sala de concertos, para mim, foi uma enorme satisfação. Nós já visitamos tantas salas aqui pela Europa e é sempre uma emoção muito grande. Esse foi um dos motivos que nós fazíamos as nossas primeiras viagens juntos aqui pela Europa, visitando salas de concertos, visitando e, lógico, assistindo os concertos. Então, cada local sempre foi muito especial, observar a orquestra, a acústica, a arquitetura, e essa sala aqui estava faltando na nossa lista, então a minha satisfação e da Elisa imensa em visitar esse local, com uma acústica perfeita. A orquestra de Paris, ela tem um som super aveludado, eu não tenho críticas, sinceramente, então foi um momento muito marcante aqui na nossa trajetória. É interessante quando a gente tem um mote de viagem, né? E o nosso mote sempre passou pela música. E isso é que permeou, né? Foi a linha guia, eu digo, de todos os nossos anos juntos e também aqui no canal, né? Porque a gente procura sempre fazer um reflexo da nossa vida aqui, fazer um recorte, mas sempre sendo muito honesto com vocês que nos assistem e nos acompanham, principalmente os membros, né? Que nos apoiam sempre. Tem alguns que já estão aqui há uns bons anos e isso é muito legal, porque a gente sente realmente essa proximidade, por mais que estejamos um pouco longe fisicamente. Mas é importante essa troca, vocês nos comentários, vocês nas interações e a gente aqui compartilhando um pouco das nossas vivências. Então essa foi mais uma, realmente entramos com o pé direito aqui na França e essa é só a primeira parada. Eu tenho certeza que voltaremos para Paris e exploraremos também outros locais franceses, porque ficou um gostinho muito bom. Eu agradeço a todos que acompanharam aqui toda a nossa série, assistiram todos os nossos vídeos, comentaram, deram o seu hype, deram o seu gostei. As pessoas que chegaram no canal através de Paris, olha só que legal. Temos tantos outros vídeos aqui na Europa, especialmente na Itália, onde nós moramos. Para nós foi um prazer imenso transmitir para vocês as nossas experiências aqui na cidade. Como eu disse lá no primeiro vídeo, esse não é um guia do que fazer na cidade, não são as 10 coisas para se fazer, o que fazer em 2 dias em Paris. Não temos a menor pretensão de transmitir um conteúdo assim, não só aqui em Paris, como em qualquer cidade do mundo. Nós transmitimos as nossas experiências, transmitimos em poucos minutos alguns momentos, né, do que fizemos na cidade e tantas outras coisas que realmente nós não tivemos contato porque a cidade é muito grande. O nosso jeito de viajar, o nosso jeito de tocar a cidade é esse. Muitas vezes mais dedicado a um único local, aqui um arrondissement, um museu, sem pressa. Também pretendendo, lógico, voltar para a cidade. É assim que a gente pensa, de modo que isso seja útil para vocês, que de repente inspire uma nova viagem, um jeito de ver a cidade de um modo diferente. É isso, pessoal, me alonguei demais, infelizmente vamos embora. É isso. Muito obrigado a todos, merci beaucoup, au revoir.